E o nosso assunto é pandemia. Pandemia e escolarização, né? Trazendo aí alguns elementos interessantes sobre o ensino remoto, né? Sobre as tentativas que a escola tem feito dentro da margem possibilitada pelos atos instrucionais, né, do Ministério da Saúde, que se atrelam ao Ministério da Educação, via CONAI, né, via Câmara de Educação Básica, que é o caso, né, das escolas que atuam com educação infantil, que atuam com ensino fundamental e que atuam com ensino médio, profissionalizante também nesse caso, né? Então, ou educação de jovens e adultos, né? Então, como pensar esse processo? Algumas pessoas, de maneira visionária, têm me perguntado: Rodrigo, voltaremos ou não às aulas? Eu vou dizer para vocês que hoje eu estive, né, numa live com muita gratidão com a Pai de Júlio de Castilhos. Estive hoje trabalhando, né, num projeto estrutural, né, de ensino híbrido para um município, para uma rede inteira, né, construindo o projeto, né, estrutural de ensino híbrido, porque o município este, que vou resguardar o nome, né, entende que mesmo com os ensaios, né, o ensino de educação básica não retornará. As minhas leituras, né, e os meus colegas que estudam de maneira pontual a educação básica, tanto na Câmara, né, Brasileira de Psicopedagogia, quanto, né, colegas de universidade ou da própria educação básica, que se instituíram pesquisadores, né, e fazem a pesquisa aplicada, entendem como eu, né? Mesmo que a vacina esteja nas vésperas, mesmo que nós tenhamos agora um controle, né, mediano do processo pandêmico, seria imprudência nossa, né, e rompimento dos protocolos de gestão de cuidado humano, abrirmos as escolas para pensarmos uma educação mesmo que em isolamento social. Por dois motivos básicos, né? Primeiro, pela preservação da vida, né? E segundo, pelo manejo clínico, né, do próprio processo pandêmico. Porque nesse formato que nós estamos, né, nós ainda conseguimos fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente de manejo clínico. Ou seja, a gente consegue ainda, né, ir, né, acompanhando, né, e tensionando e ajustando os processos de governabilidade das cidades, né? Então, vejam só, né, pensar hoje, né, num movimento, né, de retorno à escola, mesmo que seguindo as métricas que a gente vem desenhando, inclusive via COI, né, o comitê de crise que vai pensando, né, como equipe multidisciplinar esse processo, é arriscado. É arriscado porque nós que estudamos, né, políticas públicas, sabemos quanto tempo a vacina demorará para atingir todos. Vamos desmanchar a pirâmide, né? Todos. Porque o que a gente tem que entender, né? Houve uma entrevista onde, né, uma especialista do Ministério da Saúde disse, né, o que teremos de vacina, se ela se consagrar de sucesso, né, é para uma amostragem. Ou seja, nós não atingiremos, né, o manejo em rebanho. Essa foi a expressão que ela usou. Em rebanho. Manejo em rebanho é atingir todos, dar o protagonismo e a equidade a todos. Ou seja, né, uns estarão imunizados se a vacina, né, se constituir em sucesso, outros por sua vez estarão no aguardo, né? E aí nós teremos um apartheid, né? Nós teremos uma separação aí, né, de gente imunizada,
de gente não imunizada, de grupo de risco que já não existe mais, porque na verdade todos nós somos linha de grupo de risco, e vocês imaginem toda essa dinâmica social acontecendo com uma escola tentando mobilizar currículo, tentando mobilizar conteúdo escolar, tentando salvaguardar as crianças do contato umas com as outras, sabendo nós que pela psicologia clássica, eu nem vou falar na contemporânea ainda, as crianças nascem e se fazem cognitivamente e emocionalmente na relação de pares. Né? Então, como nós vamos conduzir esse processo, né, pensando que nós vivemos ainda uma condição de estado mínimo? A política pública que nos cerca é uma política de estado mínimo. Ou seja, né, a política pública de estado mínimo é aquela que vai trabalhar com o elemento de fornecer condições e estratégias para que, né, todas as instâncias governamentais funcionem minimamente, né? E quando eu falo em estado mínimo, eu falo em Congregação de Brasil. É uma política tomada, né? Que a gente chama de política pública de funcionalidade mínima, né? Ou seja, né, nada mais, nada menos, somente o necessário. Então, vejo aqui e trago isso para vocês, né, que será muito difícil o retorno, né, às aulas, se tratando, né, de processo pandêmico e se tratando de educação básica. Não vou entrar aqui no gueto de educação superior, mas de educação básica, pensando na escola que temos, não na escola que queremos. Porque nós temos que pensar em zona real. A zona potencial é uma outra história, né? Na escola que temos, pensando numa vacina que ainda está, né, à margem, mas constituída de uma possibilidade de sucesso, né? Nós seríamos, né, muito corajosos se ousássemos fazer essa mobilidade. Essa é uma opinião técnica minha, né? Técnica. Eu estou aqui dando uma opinião técnica do que eu penso a respeito dessas questões. Avaliem a temporalidade entre a constituição de sucesso da vacina e ela atingir, né, como disse, vou usar a expressão da técnica do Ministério da Saúde, atingir o rebanho ou margem de rebanho, né? Isto leva um tempo. Nossas crianças e nossos adolescentes ficarão à mercê dessa temporalidade? Nós conseguiremos fazer o isolamento acontecer eminentemente entre sujeitos que biopsico e socialmente nasceram para a convivência? Não sei. Sempre pensando na escola que temos. Qual é a escola que temos? Aquela que vocês conhecem, que luta diariamente para se reinventar e que está fazendo grandes esforços para mobilizar as atividades remotas, para a gente conseguir chegar, né, até as famílias numa perspectiva educativa. Então eu queria dizer para vocês que, né, em tempos de estado mínimo, de política pública de estado mínimo, me parece não ser prudente nós fazermos mais se o estado mínimo trabalha com nem mais nem menos, apenas o necessário. Vamos trabalhar com o necessário também, uma vez que nós iríamos contramão e talvez colocaríamos em risco, né, a saúde e a integridade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Falou aqui, né, um amigo do saber, falou aqui um pesquisador de políticas públicas, falou aqui um educador, né, com quase 25 anos de serviço instituído da educação infantil à pós-graduação, e falou aqui alguém incompleto, inconcluso, inacabado, que ama agentes e não tem medo, né, de confessar que gosta, né, de aprender mais. Um abraço grande, fiquem bem e pensem sobre isso.